Estamos gravando esta que é a quinta aula. Isso mesmo, é a nossa quinta aula da matéria de hermenêutica e exegese bíblica do nosso curso básico em teologia, turma das quintas-feiras. Repetindo, esta é a quinta aula do nosso curso básico em teologia, turma das quintas-feiras. Hoje é quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Repito, quinta-feira, desculpe, não quinta, é terça. Quinta, oh meu Deus, estou com o terço na minha cabeça, não sei por quê. Quinta-feira, estou agarrado na terça, eu tenho que desagarrar da terça e vir para quinta. Quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Nossos agradecimentos, irmão Kleber, irmão Fábio e irmã Kelly, né, que muito se esforçaram em estar aqui. Também quero agradecer àqueles alunos que já realizaram seu pagamento por este mês de setembro. Se ainda você não fez, está em tempo. Até o dia 30 próximo, ficamos agradecidos, né? Se você puder estar até o dia 30 fazendo o pagamento relativo a este mês de setembro, porque a nossa escola está precisando, né, para manter, né, as nossas contas em dia da melhor maneira possível. Eu postei no grupo as respostas dos exercícios. Vocês já deram uma olhadinha lá? Eu postei no formato de foto. Deram uma olhadinha? Isso, por favor, porque vocês precisam, vocês dependem destas respostas pelo qual nós vamos trabalhar com o conteúdo da prova. Eu acredito que eu também já falei. Vamos tentar hoje corrigir os exercícios das páginas 27 a 30. Se eu não conseguir, porque o conteúdo da matéria ele é muito extenso e muito importante, então eu faria a mesma coisa, tá? Eu faria exatamente a mesma coisa, faria postagem, né? Porque essa matéria, vocês estão onde entender, ela tem uma dimensão muito importante e eu quero usar todo o tempo possível, utilizável, e no que a gente corrige os exercícios, parece que não, a gente gasta de 10 até 20 minutos. Então, se eu conseguir hoje corrigir os exercícios, maravilha. Se eu não conseguir, então farei a mesma coisa, farei a postagem no grupo e ninguém sai no prejuízo. Hoje é a antepenúltima aula desta matéria. Isso quer dizer que na próxima quinta-feira teremos a penúltima e de hoje a 2 semanas, então, teremos a nossa última aula. Então, a nossa matéria de hermenêutica e exegese, ela vai terminar exatamente no dia 29 de setembro, e aí no dia 6 de outubro começaremos uma nova matéria, ética cristã e ministerial. Essa matéria vai falar forte aos nossos corações, né? O que nós, como cristãos e obreiros, precisamos aprender na Bíblia acerca de conduta, comportamento e ética. Então, 6 de outubro, prepare-se, essa matéria vai mexer com os nossos corações. Vamos na página de número 15. Página de número 15. Obrigado, irmã Kelly. Recebi sua mensagem. Ela é eficiente no volante, eficiente no dedo eletrônico. Deus abençoe. Quando eu tirar minha carteira de motorista, eu acho que eu vou para New Jersey, gente. Eu só sei dirigir do lado direito. Ninguém conseguiu me ajudar até hoje a aprender a dirigir do lado esquerdo. Eu já passei por 2 autoescolas, perdi dinheiro à toa e não funcionou. O que é isso, pastor? Só tem algum problema na cabeça? Eu acho que eu tenho. Porque eu aprendi a dirigir na Inglaterra. Vivi 4 anos na Inglaterra, eu nunca tive carro na minha vida e fui aprender a dirigir lá. Vocês acreditem? De lá até aqui não consigo. Diz, de repente, a irmã Kelly, quando for New Jersey, ela vai fazer um milagre de colocar minha cabeça para o lado direito. Aliás, para o lado esquerdo, né? Porque aqui se dirige do lado esquerdo, mas lá do lado direito e a pista é invertida. Você acredita? É a coisa mais louca para mim aqui. Mas aqui para vocês é normal, né? Mas para mim é a coisa mais doida. Eu já entro no carro aqui e fico sofrendo. O único carro que eu consigo aqui entrar é do Correio. Mas aí eu reclamo, porque na pista tem que estar ao contrário.
Não tenta entender isso não, gente. Não tenta entender isso não. Né? Quando eu for no dia, de repente, eu vou ter uma conversa com a irmã Kelly, né? Ela vai me ajudar com uma terapia. Né? Alguém já me disse que ela é uma excelente professora de autoescola. De repente, ela vai me ajudar, né, a mudar o meu tipo. Porque é uma coisa muito estranha, gente. Alguém pensa, pastor, só tem um problema de cabeça. Só pode ser que eu não consigo, de jeito maneira, me adaptar com o volante do lado esquerdo, mas deixa quieto, isso aí é uma coisa, acho que é coisa de psicólogo, eu tenho que passar na mão de um psicólogo para resolver esse problema primeiro. Mas vamos lá, página 15, princípios elementares de exegese bíblica. Veja só que nós passamos 4 aulas só falando sobre a hermenêutica. Estão conectados? Né? 4 aulas só batendo pesado em cima da hermenêutica. Eu já fiz essa pergunta na aula passada e eu quero fazê-la de novo, porque eu quero ter 100% de certeza que vocês estão bem conectadinhos nesta matéria. Qualquer um de vocês 3, tá? Com toda a liberdade, poderiam me colocar as diferenças ou a diferença básica entre a hermenêutica e a exegese, que nós temos que deixar isso muito claro para que a gente não fique, entendeu, com consequentes dúvidas. Qual é a diferença básica entre a hermenêutica e a exegese? Eu me recordo que o irmão Kleber, na última aula, respondeu assim, ó, nota 1000. Foi fantástico. O irmão Kleber estava num azeite, numa unção. Estou dizendo que o irmão Kleber não tem esse azeite, essa unção, mas ele estava além do normal. Pastor, Vale. eu não vou negar essa matéria, ela me dá nó na cabeça, que é muito complicado. No curso da minha igreja que eu faço, eu pulei esse livro e caí nele aqui. Não tem jeito, Eu minha irmã. pulei. A senhora foge do espeto e cai no churrasco. Meu Deus. Eu falei falei com a secretária, falei, eu vou pular esse livro. Aí ela tá assim, mas você vai pular, Kelly? No final ele vai voltar. Eu falei, ok, volte no final, que agora eu não vou fazer. Ah, eu achei tão complicado. Porque a senhora há de entender, essa é a chave. Se nós não passarmos por essa matéria, se faz impossível. A senhora há de entender. Eu creio que a senhora já está percebendo, apesar da complexidade e da complicação. Se faz impossível termos uma correta interpretação do texto sagrado. Não é à toa que hoje, não é? Religiões como Testemunho de Jeová, Catolicismo Romano, Adventismo Sétimo Dia, Mormonismo, usam a Bíblia e distorcem o seu significado. Não vou nem nas seitas, nem nas religiões, até mesmo nas igrejas evangélicas. Nós vamos ouvir pastores e pregadores pregando qualquer loucura, qualquer aberração sobre textos bíblicos que não tem nada a ver. Então, eu peço um pouquinho da sua paciência, né? Eu sei que a senhora é uma pessoa super inteligente, só tem dado provas disso, tá? A senhora é observadora. Por que eu digo isso? Quem é professor de autoescola, eu tenho 4 amigos aqui, né, que são inclusive pastores, curioso, né? Eles conseguem se dividir como professor de autoescola e pastor de igreja. Todo professor de autoescola, ele tem o senso de observação multiplicado por 4, sua atenção multiplicado por 5. É muito sistemático, muito observador. Então, a irmã tem todas as credenciais necessárias para entender e absorver esta matéria. Entendo que ela tem o seu lado técnico, que exige um pouco de leitura da Bíblia. Tirando isso, eu creio que a senhora vai tirar lá na frente de letra. Não vai dar dor de cabeça. Pode estar sendo um pouquinho difícil agora, mas eu quero acreditar que a partir desta aula e das 2 outras que temos pela frente, a coisa vai ficar um pouquinho mais clara. Mas vamos lá. Tirando a irmã Kelly, que ela já... Não é que ela queira ter tirado o corpo fora. Entre o irmão Kleber e o irmão Fábio. Como é que vocês me dariam só uma diferença entre hermenêutica e exegese? Só isso. Ó, um está esperando pelo outro, aquele bonito negócio, né? Eu não sei se essa é cavaleira ou se essa é dama. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Se não, eu vou escolher, gente. Vamos nós dois, então, Kleber, Vamos responder lá. junto aí.
A hermenêutica está aqui, a arte da interpretação do texto, e a exegese é basicamente o estudo das palavras dos idiomas originais da Bíblia. Perfeito. É a melhor definição. Há diferenças, há várias outras diferenças, ok? Mas a melhor definição é hermenêutica, a arte de interpretar o texto bíblico. A exegese é o estudo dos significados das palavras bíblicas dentro dos idiomas originais, hebraico, aramaico e grego. Então, até então, nós passamos... Estou interpretar, estou anotando. Interpretar a hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar corretamente o texto bíblico. Isso está dentro da apostila, toda a apostila está Eu batendo... li a resposta que está na apostila, lá na primeira Isso, está batendo a parte pesado. na É que página 1. parece que quando a gente escreve, a gente guarda. Sim, isso é totalmente normal. Quando nós escrevemos, né, eu acredito que a irmã Kelly tem a chamada memória motriz. O que é a memória motriz? Ela funciona quando você escreve. A retenção é bem melhor. Já tem uns que têm a memória auditiva, é só ouvir e guarda bem. E outros têm a memória visual. Eu tenho a memória visual e motriz. A auditiva eu sou um fracasso. Se você não me falar 4 vezes, eu não vou reter. Agora, se eu leio uma vez ou escrevo uma vez, já pronto, já memorizei. Entende? São situações que existem em cada um de nós. Então, repito uma vez mais, a hermenêutica é a arte de interpretar corretamente os textos sagrados, e a exegese ela trabalha basicamente, fundamentalmente, com o estudo das palavras bíblicas dentro do seu significado nos textos originais, ou nos idiomas originais, hebraico, aramaico e grego koiné. Perfeito. Até então, 4 aulas nos dedicamos a estudar a princípios da hermenêutica. E agora vamos trabalhar com 3 aulas, só falando dos princípios da exegese. Então, vamos separar, entendeu? Vamos fazer esse divisor de águas. 4 aulas nos dedicamos a entender as bases da hermenêutica. Agora vamos batalhar para entender as bases da exegese. A partir deste capítulo, estaremos estudando acerca dos principais pontos da exegese, a irmã gêmea da hermenêutica. Vamos entender por que é tão importante utilizá-la combinada com a hermenêutica. Então, agora vamos entender a importância de pegarmos uma e a outra e fazermos isso aqui, ó, a combinação. O problema agora é combinarmos os dois, tá? Então, preste atenção que essa parte aqui vai ser bem interessante. Vamos estudar também seus princípios e mecanismos de funcionamento para uma melhor valorização e compreensão das palavras nos idiomas originais, que, veja bem, não te obriga a aprender agora não há necessidade, a menos que o aluno, por isso que eu deixo bem claro, a menos que o aluno queira entrar neste particular. Qual seria esse particular? Conhecer a estrutura do hebraico, do aramaico e do grego. No básico em teologia, a gente não toca nesse assunto, a gente só traça algumas palhinhas, algumas coisas bem mínimas, só para uma leve noção. Mas no bacharel em teologia muda de assunto. No bacharel, quem for chegar até o bacharel em teologia vai ter a introdução do hebraico bíblico e hebraico 1, introdução do grego bíblico e grego 1. Aí quem quiser ir para o mestrado, aí vai ter hebraico 2 e grego 2. E aí fechamos no doutorado em teologia com hebraico 3 e grego 3. No doutorado você já terá aprendido a ler, escrever, falar, traduzir e interpretar hebraico e grego. Acredite. Entende? Ao longo dos anos, eu tenho feito cursos avulsos, né, só de hebraico e grego, mas são cursos que duram 2 anos aproximadamente, né, tanto para o hebraico como para o grego. Mas isso são cursos avulsos que eu pretendo reativá-los, se Deus quiser, no ano que vem, desde que eu tenha alunos. Se eu tiver
um mínimo de 10 alunos, então eu vou abrir uma turma só durante a semana para quem quiser estudar o hebraico bíblico e só quem quiser estudar o grego bíblico, né? Para cada um se gasta 2 anos, né? Aí, mas o aluno sai, entendeu? Tinindo. Eles lê qualquer texto no original, fala, conversa e ainda de quebra vai interpretar. Mas vamos deixar isso por enquanto lá na frente, né? Isso, de repente Jesus vem e você não vai ter necessidade de abraçar esse projeto, né? Mesmo que você queira, entende? Mas vamos lá. Vamos entender alguns pontos que são estes. A língua moderna do estudante da Bíblia. Devemos saber o que diz o texto bíblico na língua nativa. Esta pode ser o português, o inglês, o espanhol, etc., dos dias de hoje. Trata-se do sentido natural das palavras de nosso próprio idioma. Eu estou aqui com um exemplo. A tradução em língua portuguesa Almeida Revista e Corrigida de 1995. Eu creio que eu já falei alguma coisa sobre as traduções da Bíblia em português. Almeida Revista Corrigida tem 3 traduções conhecidas. A de 1969, esta que eu estou aqui reproduzindo na apostila de 1995, e a de 2009. Dessas 3, sem dúvida, o melhor texto é de 1969 e 2009. Como é que eu sei? Aí quando você tiver uma Bíblia Almeida, como por exemplo, esta minha Bíblia aqui, a Bíblia Antônio Gilberto, ela é uma Bíblia Almeida. Mas como é que eu sei em qual ano ela é? Então eu abro, ok? E aí eu vou aqui dentro, e aí eu vou descobrir qual é a edição desta Bíblia Almeida. Aqui diz, 2009, está bem aqui, Almeida Revista Corrigida, tá? Se você tem uma Almeida Revista Corrigida, você tem que abrir, e aí você vai procurar na descrição da tradução se ela é 1969, se é 1995 ou se é 2009. A maioria das traduções de Almeida Revista Corrigida, RC hoje, são de 1995, a grande. 70%. É 2009. A sua é 2009? Texto Bíblico Almeida Revista Corrigida, 4ª edição, 2009. Excelente, parabéns, irmã Kelly. Tá com essa aqui, Bíblia da Mulher. Fenômeno, tá com uma tradução de estourar a boca do balão. Parabéns, muito boa. Essa é a melhor ARC que existe no mercado. São 2, 2009 e 1969. 2005, aliás, 1995 deixa um pouquinho a desejar, tá? Mas essa que a irmã Kelly tem é a mesma que eu tenho. Não sei se o irmão Cléber, o irmão Fábio tem, mas se puderem ter a de 2009 ou a de 1969, está de excelente tamanho, né? Mas é que eu tenho noção, no mercado hoje predomina 1995. Por que eu estou mencionando isso? Porque na versão de 1995, nós vamos encontrar alguns termos que nós vamos ter dificuldade normal, perdão, na correta interpretação. Por exemplo, ser imputado. Alguém de vocês já teve essa dificuldade, está lendo a Bíblia e de repente chega lá e bum, ser imputado. O que significa isso? Tiveram essa dificuldade alguma vez, sim ou não? Eu acredito que você teve já alguma vez, lendo pela primeira vez esse termo na Bíblia, ser imputado. A tradução desse termo está aqui, levado em conta ou em consideração, como diz em Gênesis 15:6 e Atos 7:60. Essa é a tradução na ARC 1995. Restolho. Alguém tem ideia do que isso significa? Outra palavrinha na Bíblia que dá um nozinho na nossa cabeça. Você está lendo e de repente chega lá no restolho. O que é restolho? Ninguém tem ideia do que é o restolho? Restolho não é tipo
tipo, como é que eu vou te falar? Tipo, quando demoliu alguma coisa, sei lá, fica lá aquela Não, bagunça. é o que sobra da colheita do trigo, da soja e do algodão. Quando se Do faz a milho também, colheita, na nossa região, fala do milho também. isso, exatamente. É o que resta, é aquela, como se chama? O carioca chama de rebaba, entendeu? Mas no interior do Rio Grande do Sul chama-se também de restolho. Restolho, ou seja, você está colhendo o trigo, o milho, como o irmão Fábio agora mencionou, e aí os restos daquela colheita, né, que ficam, claro, resíduos da colheita, eles são chamados de restolho. Aí quando você vai e pega esse texto na Bíblia, causa um pouquinho de confusão. Oblação. Agora deu na cabeça. Eita, já leram isso na Bíblia? Oblação. Vamos ler o texto de Hebreus 10:4. Agora deu na cabeça. Eita, deu uma pedrada forte. Gente, a gente precisa batalhar para lutar, né, no sentido de interpretar corretamente o texto sagrado. Vocês estão percebendo que a tradução da Bíblia em português é uma tradução complexa. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Vamos lá. O que vocês entendem pelo significado da palavra oblação? Olha o silêncio no tribunal, e é enorme esse silêncio. Parece que nós caímos naquela meia hora que teve de silêncio no céu, lá no livro do Apocalipse. Isso é importante, gente. Olha a importância de um dicionário bíblico. Eu já postei aqui para vocês o dicionário bíblico Vine e Wycliffe, ou não? Eu já postei no grupo? Deixa eu ver aqui se eu já postei. Senão eu vou postar agora. Não, vocês vão ter que ter esse dicionário. Eita, isso aqui é importante demais. Vocês precisam ter. Já postei, tá? Já postei o dicionário bíblico Wycliffe, ó. Tá aqui, tá lá no grupo, em PDF, e o Vine. Quando você não souber, ó, tá ali, tá lá no grupo. Eu sei que fazendo o download é muito, porque é uma quantidade doida de páginas. Então, eu sugiro, se você quiser ter ele de forma papel, física, adquira-o. Eu posso dar o contato com o pastor Valentim, irmã Priscila, da Gerizim Books, e vocês podem adquiri-lo. Esses dois dicionários são excelentes e vão lhe ajudar e muito a entender significados de palavras que são difíceis, gente. Se a gente não lançar mão de um dicionário, a menos que a sua Bíblia de estudo tenha, né, o significado da palavra. Manquera, a sua Bíblia de estudo tem o significado da palavra oblação? Eu acho Tem. que tem a ver sacrifício, né? Com só sacrifício, né? Exato. Oblação quer dizer Sacrifício definitivo de Cristo. sacrifício definitivo ou sacrifício de uma só entrega. Isso. Porque lembre-se que no Antigo Testamento os sacrifícios eram repetitivos. Lembram-se disso no Antigo Testamento? Eles eram contínuos e repetitivos, mas a palavra oblação, ela traz em si um sacrifício único e completo. Então, só Cristo que apresentou uma oblação. É um termo difícil, mas temos que aprender a identificá-lo, entende? Ele é uma única entrega, ele é um único sacrifício. Todos os demais sacrifícios do Antigo Testamento, eles foram repetitivos, né? E constantes, mas a oblação não, anote aí. Entrega sacrifício com uma entrega única.
Pronto, ninguém mais volta a repetir esta oblação. Entendeu? E lá, né, em Hebreus 10, 14, está isso bem claro. Isopo. Alguém sabe o que significa isopo? Não tem nada a ver com sopa, por favor. Um aluno de uma classe disse, não, pastor, sopa, já sei, todo contente, ele se desesperou. Sopa, não tem nada a ver com sopa, meu irmão. Continua falando bobagem que eu vou lhe tirar 25 pontos. Ele ficou quietinho. Isopo. Nunca ouviram falar dessa palavra? E já leram alguma vez? Eu já li, já pesquisei e já dei até o significado já no estudo. Não estou agora assim vindo assim ao pé da letra na memória, mas tem a ver com tirado de uma planta, como se fosse um perfume. Não, isopo são feixe de ervas. Feixe de erva? Feixe de ervas, né? São aqueles montinhos de ervas, né? Por exemplo, eu acredito que vocês fazem compra no mercado, né? Costumam comprar parsley e cilantro. Você sabe que no mercado, na maioria das vezes, se vende o parsley, que é a salsa, né? Dentro daquele feixezinho, né? Amarradinho e tal. Então, o isopo, ele lembra um feixe de parsley, de salsa, certo? Só que o isopo ele era usado como uma espécie de aspergente, ou seja, pegava o feixe, molhava em um produto, em uma salsa, em um produto químico e, não é, passava a... Vocês se lembram quando o povo de Israel estava para sair do Egito, que foi ordenado a passar sangue nas laterais e nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro, e esse sangue foi passado como? Com pincel? Não existia pincel. Lembra-se disso. Estamos falando de 1450 a.C. Então, o que se fez para aspergir aquele sangue? Um feixe de sopa. Então, ele era um feixe de ervas, né, amarradinho, molhava no sangue do animal e tingia, pintava, borrifava-se, né, as laterais e os umbrais das entradas das portas. Então, anote aí. Então, isopo, feixe de ervas, que ele tinha por objetivo para aspergir algum tipo de líquido, entendeu? Um líquido, um preparado para fazer uma marca, para fazer uma definição. Isso está lá em Levítico 14:4. Propiciação. Isso é fácil, gente, pelo amor do papai. Se você não souber o significado de propiciação, eu já vou começar a chorar mesmo. Chorar. Meu Deus! Propiciação. Cristo foi a nossa propiciação, porque lá no tabernáculo tinha o propiciatório. E o que significa isso? Em trocando em miúdos, irmão Fábio. Irmão Fábio é professor de escola dominical. Vou cobrar do irmão Fábio. Sou nada. Nada, hein? A humildade, a modéstia deste homem me faz tremer na base, né? Porque você não conhece ele pessoalmente. Ele tem uma presença que impõe um respeito. Eu tive que andar até de cabeça baixa diante do irmão Fábio. Um homem alto, grande, posudo. Eu falei, eita, quem isso sou eu? Gente, não, o irmão Fábio observou, né? Eu almocei com ele, fiquei de cabeça baixa. O irmão tem uma autoridade até na postura. Escutando, né, irmão Kleber? Estou falando sério, irmão Kleber. O dia que o irmão conhece o irmão Fábio, o irmão vai entender. Vai baixar a cabeça e fica assim, ó. A presença dele exige autoridade. Né? Tem que ter postura. Ele tem postura. Vamos lá. Propiciação, gente. Meu Deus, como é que pode? Vocês não conseguem se lembrar. Anote aí. Propiciação. Expiação dos nossos pecados. Então, aqui fala ação ou ritual, né? Ou expiação, intercessão, intermediação que leva ao perdão dos nossos pecados. Nunca se esqueça o significado desta palavra, propiciação. É o ato de intermediar o perdão de nossos pecados, a purificação de nossos pecados.
Então, o propiciatório era o lugar que se intermediava, né? O sumo sacerdote, ele derramava o sangue do animal uma vez por ano para propiciar, fazer propício, não é? O homem à presença de Deus. Então, procure se lembrar, propiciação, propício. O que é propício? Aproximar, reconciliar o homem à presença de Deus. Então, vocês observem que há termos bíblicos que causam e vão causar muita dificuldade no momento que lemos e darmos uma correta interpretação. Daí, necessário é você ter um dicionário bíblico, a partir do princípio que se você não tem familiaridade, não é, com certos termos bíblicos, melhor coisa é um dicionário. Letra B. Eu estava dormindo ou o senhor pulou exatores? Exatores, perfeito. Pulei. Exatores. Vamos lá. Agora vai ficar bonito. Exatores. Tem uma palavra na língua portuguesa que todo mundo sabe o significado de exatores. Olha, não venha com essa de ser exato. Um outro aluno muito engraçadinho, né? Já sei, pastor, exatores é o matemático. Por quê? Porque vem de exato. Mas a tua imaginação é boa, meu irmão. Não, irmão, porque eu sou amante de matemática, então eu já matei a charada. Exatores vem de exato, ciências exatas, matemática. Não, eu tenho a tristeza de dizer que não tem nada a ver com exato, nem com matemática. Exatores. Não consegue imaginar? Capatazes. Mas por que não está diretamente escrito na Bíblia capatazes? Porque esta é uma linguagem bíblica. E a linguagem bíblica ela tende ao passado. Essa é a questão. Ela atende à cultura do passado. Então, esta palavra ela exige uma visão cultural do passado. Então, quando traduzido para o português, fica no português como erudito, num português muito polido, num português moderno, capataz, não é? Aquele chefe de obras, aquela pessoa que administrava os escravos, que administrava os trabalhadores, entende? Mas, na linguagem bíblica, quer dizer exatores. Anotou aí? Sugiro que você anote. Que se eu, lá na prova, eu pedir o significado de exatores, você já vai saber. Você já vai saber. Vamos lá, então. Letra B. Se eu não entendo o que diz o texto bíblico em meu próprio idioma, como poderei entender o que significa esse mesmo texto para receber a mensagem divina e comunicá-la aos outros? É uma coisa lógica. Se eu não estou entendendo o que eu estou lendo na Bíblia, como é que eu vou passar essa mensagem às outras pessoas? Vocês percebem? Alguém diz, o evangelho é muito simples. É só aprender e pregar. Eu concordo que o evangelho é muito simples, mas não podemos vir com a desculpa em permanecer para sempre com a simplicidade. Aliás, para apresentar ao ímpio, aquele que não conhece Jesus, obviamente você não precisa apresentar um evangelho carregado de teologia. Não. A teologia é para quem? Para aquela pessoa depois que conhece a Cristo. Porque aí ela tem que passar pelo processo do discipulado, do crescimento, do desenvolvimento na fé. Aí ela vai precisar de teologia. Mas uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, claro, não há necessidade de apresentar uma mensagem carregada de teologia. Embora temos que ter o cuidado de apresentar uma mensagem com consistência bíblica. Isso sim. Com consistência bíblica, não podemos abrir mão. Consistência, solidez, seriedade e tudo isso também revestido de simplicidade, ok? Mas não se esqueçam disso. Mas depois que a pessoa conhece o evangelho, aí temos que mudar a coisa. Temos que dar o quê? Uma comida mais substancial, uma comida mais consistente. A letra C diz assim, meditemos aqui o que diz o texto. Olha o que dizem esses textos. Gente, isso aqui vai pegar no nosso pezinho. Vamos lá em Juízes, capítulo 12, versículo 6, Neemias, capítulo 8, verso 8, e 1 de Coríntios, capítulo 14,
14, versículo 9. Vamos na ordem, então, vamos ler lá em Juízes 12, 6. O que Juízes 12, 6 nos diz? Eu vou aguardar que você abra a sua Bíblia em Juízes 12, 6. É bem interessante isso aqui. Juízes, capítulo 12, versículo 6. Todos encontraram? Todos? Esperar o irmão Kleber, que está ali lutando com os juízes, né? Mas tá aí dentro, irmão, fica tranquilo, ele não fugiu, não. Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil, mas tá lá, ele tá lá. A irmã Kelly acredita que ela já pegou lá juízes. Maravilha. Vamos lá o que diz Juízes, capítulo 12, versículo 6. Então lhe diziam, disse, pois, Sibolé. Mas, porém, ele dizia, Sibolé, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegaram dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Entenderam o texto aqui? Por terem pronunciado mal uma palavra, perderam o pescoço 42.000 pessoas. Porque a pronúncia daquela palavra denunciou a origem, era o inimigo. É o que nós chamamos de sotaque. Exemplo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e algumas partes do estado das Minas Gerais, você vai ouvir tomate, mas não se escreve T-C-H-I, termina como TE. Mas Rio de Janeiro, repito, Espírito Santo e algumas partes do estado das Minas Gerais se pronuncia tomate. Mas em algumas partes do estado de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, você nunca vai ouvir tomate, tomate, leite, pente, não pente, leite. Parece válvula de panela de pressão. Isso é um sotaque característico da língua portuguesa. E a língua portuguesa tem 27 sotaques, se não quero me arriscar até mais, porque tem estados, né? Como o estado do Amazonas tem 4 sotaques, eu vim saber isso há pouco tempo, totalmente diferentes, né? O que se fala em Manaus, o que fala lá do outro lado, tocando o Acre, depois tocando o estado do Roraima e outro tocando o estado de Belém, aliás, do Pará. E aqui nós observamos o problema da pronúncia. Temos que ter muito cuidado também com certas palavras bíblicas que pensamos que estamos pronunciando de forma correta e estamos pronunciando de forma completamente errada. Então, a importância do entendimento básico da exegese para pronunciarmos corretamente uma palavra bíblica. Neemias 8:8. Neemias 8:8 também nos dá uma luz bastante interessante sobre a compreensão da exegese, ou da palavra bíblica pronunciada de forma correta. Neemias, capítulo 8, versículo 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazendo que lendo se entendesse. Há uma diferença entre eu ler e outra coisa eu observar e entender. Repito, quantas vezes você já leu um versículo na Bíblia, mas não entendeu absolutamente nada? Você já teve essa experiência? Ter lido várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes um versículo, mas não chega a conclusão nenhuma. O que isso quer dizer? Então, temos hoje a necessidade de exegetas. O que são exegetas? São pessoas especializadas na exegese, que nos ajudem a explicar o sentido do texto. O hermeneuta ele trabalha para aprender a interpretar, e o exegeta explica o que o texto está querendo dizer. Então, Neemias e Esdras foram 2 grandes exegetas
na sua época e leram o livro na lei de Deus, não apenas leram, mas o que eles fizeram? E declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Vamos ser sinceros, não é uma questão de crítica. Hoje em dia, estamos ouvindo muitas e muitas e muitas mensagens, pregações da palavra, mas poucos estão nos ajudando a entender o que está sendo pregado. Concordam comigo? São poucos. Pregam qualquer coisa ou muita coisa, mas o importante não é pregar muita coisa, é pregar o suficiente e levar o povo a entender o que está sendo pregado. Para que o povo entenda, é necessário o quê? Explicar. E se não se explica, como é que eu vou entender ou receber uma mensagem para trabalhar com um efeito poderoso dentro do meu coração? Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Se eu entendo a mensagem de Deus, eu vou o quê? Aplicá-la na minha vida. Concordam comigo? Se eu não entendo o que eu estou ouvindo, como é que a coisa vai ficar? No ar, vazio. Muito grito, bum, muita explosão, mas pouco resultado, pouco efeito, pouca compreensão nesta área. Primeira carta de Coríntios 14, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 9. Muito interessante esse texto de Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando com que falando ao ar. Na língua portuguesa, nós temos um grande problema. Palavras de sons parecidos, mas de grafia diferente. Quer um exemplo? Sessão, 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 secção. Vamos lá? Sessão com 2 S's. Quem já leu isso? Em algum lugar. Sessão com 2 S's. O que significa? Sessão com 2 S's. Pastor, pega leve. Estou pegando levíssimo. Sessão com 2 S's. Vocês não foram entrar no meu... Tipo no supermercado, sessões no supermercado. Não. Sessão com 2 S's, não. S-E-S-S-A-O-T-U. Sessão com 2 S's. Período de tempo. Sessão da tarde. Sessão da noite. Sessão da manhã. Então, sessão com 2 S's. Uma divisão do tempo, um período de tempo. Agora, departamento seria sessão com cedilha. S-E, cedilha. Aí seria sessão. Secção. Secção seria uma divisão. Porque tem seção, SE. Deixa eu colocar isso aqui no papel que vai ficar mais interessante. Me deem um minutinho que eu vou escrever aqui e mostrar para vocês na tela. Que interessante. Essa é a nossa abençoada língua portuguesa. Olha só. Sessão, 2 S's. Período de tempo. Estão chegando? Período de tempo. Sessão, departamento. Secção, divisão. Seção com CE, 2 S's. Abrir mão de algo. Entrega. Uau!
Não tem quase o mesmo som na pronúncia, sim ou não? Esses três aqui são praticamente iguais na pronúncia, ou não? Seção, seção, seção. Só que muda, ó, secção. Mas aqui, aqui e aqui... Já leram isso em algum lugar ou não? Ou estão vendo pela primeira vez isso? Isso está na nossa língua portuguesa, gente. Quando você lê livros, você vai encontrar isso aqui. E vai chegar no momento, qual dos quatro o livro está querendo me dizer? E a Bíblia está cheio disso. Agora sim, agora o senhor me desanimou de eu ler a Bíblia. Não, 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 pelo contrário. Nós temos que saber distinguir essas palavras de sons super parecidos, tá? Mas de significados completamente diferentes. É o que Paulo que fala, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando como que falando ao ar. Então temos que ter uma atenção redobrada. Isso chama-se senso de observação. Nós temos o hábito de ler a Bíblia na superfície. Não temos o hábito de termos o quê? Redobrada atenção ao que nós lemos. Vai pegar um pouquinho agora. Morfologia da língua portuguesa. A palavra morfologia vem estudo das formas, porque a palavra morfo quer dizer formato, forma. E a língua portuguesa tem muitas formas. Quais são as formas da língua portuguesa? Verbos, substantivos, predicados, pronomes, conjunções, interjeições. É uma quantidade louca que tem na língua portuguesa. Isso dá um nó enorme. Não, pastor, eu detesto a língua portuguesa. Tem uma triste notícia a te dar. Se nós não tivermos uma noção básica do nosso idioma, nós vamos ter muita dificuldade na compreensão da leitura da Bíblia. Aí vem a sintaxe. A sintaxe são as palavras combinadas na frase, suas distintas, diferenciadas funções no discurso. Deixa eu perguntar a vocês, qual é a função de um sujeito em uma frase? Desculpe. Qual a função de um sujeito numa frase? Se lembra um pouquinho de língua portuguesa. Sujeito, pastor, tipo, não é... Tipo, quem o sujeito da frase, tipo... Eu sou, tipo, se fala assim... ela estava na rua. Corretíssimo. Ela é o sujeito. Então, Ela qual é é a função do sujeito em uma frase? Vamos em linhas práticas. Tem que ter uma função. Qual é a função de um sujeito em uma frase? Consegue se lembrar? A irmã mesmo acabou de falar agora, mas não está conseguindo puxar a palavra corretíssima. Anote aí. A função de um sujeito de uma frase é determinar uma ação. É a ação, verdade. Ela fez aquele bolo. Está ligada com o verbo, né? Isto, ela fez aquele bolo. Verbo Quem fez aquele bolo? Exatíssimo. Ela fez aquele bolo. Quem fez aquele bolo? Ela. É a Que determina. pergunta. Quem, onde, o quê? É as Exatíssimo, exatíssimo. Irmãos, como é importante isso. Nós temos que ter uma noção básica de funcionamento da sintaxe da língua portuguesa. Se nós não tivermos essa noção básica, vamos patinar. O sujeito, ele confunde, às vezes, com o substantivo. Isso, né? Então, isso. aí o sujeito, tipo, tem sujeito composto, sujeito indefinido. Olha só. Jesus! Tá voltando tudo na mente da irmã Kelly. Tá vindo lá, ó. Tá borbulhando, tá vindo lá do passado, olha só. Eu sei que vocês sabem, vocês passaram por lá, entendeu? Eu passei por lá 50 anos. Gente, eu não me lembro. Poxa, eu tô com 63, eu não tenho memória tão boa como do irmão Fábio, que tá ali, ó, sparkling. Não tenho memória do irmão Kleber, e tá igual a salsa. E nem dá um pouco da irmã
Kelly, né, que é a mais jovem de todos nós aqui, a dela, então, tá nascendo a memória dela. Né? Tá com 1 mega de uso só, tá com 1 mega de uso, né? Tá começando. Tanta Pastor, fresca. já está toda arrebentada com esse negócio do Covid. E eu tô pior que velho. Não, irmãos, irmão. Eu sei que vocês são muito modestos e eu aprendo demais com vocês. A minha já estourou 20 teras. Já tá para fechar. Qualquer momento vai dar um shutdown na memória. Aí acaba a escola, né? Se fechar, minha memória acabou. Qual a definição que o senhor colocou, então, para sujeito? O que determina a ação. Ela fez o bolo. Quem fez o bolo? Ela. Fábio deu um grande sorriso. Quem deu o grande sorriso? Fábio. Ele que determinou a ação. Já o objeto direto é o receptor, o alvo da ação. Ela fez o bolo. Ela fez o quê? O bolo. São perguntinhas que temos que aprender. Quem determina o sujeito? O que determina o objeto direto? Se é objeto direto, é o quê? Se é objeto indireto, a quê? Uau! Pastor, estamos voltando na maionese da língua portuguesa. Se não termos essa base básica, nós vamos ter problemas na leitura. E eu acredito que você tenha tido problemas na leitura da Bíblia por causa dessas dificuldades em compreender o mecanismo da própria língua portuguesa. Vamos lá, então, na página seguinte, página 16. As línguas, idiomas originais do texto bíblico. Não se assuste, a gente não vai entrar nesses detalhes, é só para você ter uma leve noção da estrutura dos idiomas originais do texto bíblico. Essas línguas são o hebraico, o aramaico e o grego. O hebraico, já sabemos, domina 90% do Antigo Testamento, o aramaico 10%, e o grego koiné domina 100% do Novo Testamento. O exegeta, quem é um exegeta? Nós que estamos estudando o significado das palavras. Alguém está com o áudio aberto, eu estou ouvindo um sonzinho lá de fora, se puder fechar, eu agradeço. Ok, obrigado. O exegeta necessita estudar e conhecer a estrutura gramatical dessas línguas. Isso é só um exemplo, você não está sendo obrigado a conhecer isso agora, tá? Letra C, o caso genitivo grego, um exemplo clássico. Hebreus 1:3, pela palavra do seu poder, que seria o quê? Sua palavra poderosa. Esse é um caso muito clássico do caso genitivo grego. Aí nós temos o tempo do aoristo grego, um exemplo clássico. 1 de João 3:9. Observe, algumas traduções de Almeida, você vai encontrar lá em João, 1 de João 3:9. Aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Olha que declaração forte. Não pode pecar. Se a gente traduz isso ao pé da letra, dá zebra. Por quê? Que quer dizer o seguinte, que o crente não tem capacidade de pecar mais, depois que ele nasce em Cristo Jesus. Mas o tempo do aoristo grego diz, não pode viver pecando ou seguir vivendo a prática do pecado. Tanto que as traduções Almeida de 2009 está diferente, né? A Almeida, se não me engano, 95 diz, não pode pecar. Aí você lê, você se choca. Uau, então quer dizer que eu não tenho a capacidade mais de pecar no momento que eu conheci a Jesus. Errado. Esse é um problema de tradução. Mas a Almeida 2009, 1969 diz, não pode seguir pecando ou estar na prática do pecado, porque esta é como funciona o tempo do aoristo grego. É o que nós chamamos de tempo contínuo, tá? Tempo contínuo, só para você entender. O aoristo corresponde ao tempo contínuo. Sim, irmão Fábio, abra o seu áudio. É um comentário rapidinho dentro disso aí, que eu vi dentro desse texto que o senhor colocou aí, uma deficiência muito grande dentro do cristianismo. Por quê? Tem muitas pessoas que elas não conseguem
tomar uma decisão para Cristo, uns que querem e outros principalmente desviados. Eles não têm essa sabedoria, esse conhecimento, e eles entendem na cabeça por ouvir talvez alguém pregar e declarar isso para eles, tipo assim, você é nascido, você não pode pecar mais. E eles sabem que eles têm uma deficiência, um pecado que eles sempre estão cometendo, eles têm a fraqueza ali. O que acontece? Então, eles acham que... Hoje mesmo eu falei para um rapaz, se você acha que você vai querer mudar para depois você se entregar verdadeiramente para Jesus, você vai para o inferno. Por quê? Se você não se entregar para que Jesus te capacite para você ter uma restauração, um processo de restauração, não vai mudar, porque você não vai conseguir. Então, é Jesus que vai te capacitar. Então, na mente da maioria, fala assim, mas se eu for lá hoje e me entregar e reconciliar, eu não vou poder pecar mais. Se eu pecar, eu vou ser apontado, eu vou ser... Então, eles ficam aquela coisa aqui, aquela batalha aqui, e prefere ficar cá, porque sabe que se for lá, eles vão pecar, e acha que aí eles vão para o inferno ou vai perder aquilo que eles acabaram de fazer. Por isso que quando se evangeliza, né, infelizmente, como o irmão está colocando muito bem essa abordagem, é preocupante, é importantíssimo quem está evangelizando trabalhar com textos bíblicos bem claros em dizer o seguinte: você e eu, humanamente, não temos nenhuma capacidade de evitarmos o ato de pecar. Em nós não temos essa capacidade. Entretanto, quando decidimos nos entregar a Cristo e confiar na capacidade que Ele vai nos dar, aí muda a figura. E essa capacidade que Ele vai nos dar para superarmos as nossas fraquezas e deficiências, ela é simplesmente conhecida pela palavrinha, que não é uma palavrinha mágica, mas é a palavrinha que marca a nossa salvação, chamada a graça de Deus. É esta capacidade que nós recebemos. Ou vocês pensam que eu, você, cada um de nós estamos de pé pelo simples fato do nosso único esforço? Eu posso me esforçar, você pode se esforçar orando, jejuando, se separando, se consagrando, mas se você fizer isso, se eu fizer isso na minha força, na minha capacidade humana, esquece. Esquece. Lá na frente eu vou tropeçar, vou me arrebentar, eu vou me afastar assim, ó, da presença de Deus. Mas se não for a graça de Deus aliada ao nosso esforço, é isso que Deus quer ver em nós, o nosso esforço. Sabendo que nós somos o quê? Limitados, limitadíssimos. Mas Deus está vendo, poxa, o Kleber está se esforçando, está se arrastando, está difícil, Kleber. Mas a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa onde? Na tua fraqueza. Fábio, o negócio está feio. Fábio, mas eu estou vendo que tu está chorando, tu está se arrastando, tu está clamando, tu está implorando, então eu vou te encher da minha graça. Se muitas das vezes, irmãos, eu tenho certeza que vocês já têm vivido essa experiência, não caímos na fé, não que ficamos prostrados, é a graça, gente, é a graça. Ela não tem explicação humana, porque ela nos dá essa capacidade sobrenatural. Então, resumindo, é importante, quando evangelizemos, possamos colocar textos bíblicos que falam da graça, não é? Porque a graça de Deus é que nos mantém de pé e nos leva a obedecer a Cristo, obedecer a sua palavra, entende? Vamos continuar errando? Vamos continuar errando. Vamos continuar fracassando? Vamos continuar fracassando. Mas não de uma maneira o quê? Consciente, deliberada e premeditada. Como estão me entendendo, gente? É a graça de Deus que nos mantém de pé. Poxa, não existe mérito. Esse é o grande problema também de alguns cristãos que pensam que estão jejuando, estão se consagrando, estão orando, estão subindo monte, que eles vão se tornar imunes. Imunes. Não existe essa questão de imunidade. 1 de Tessalonicenses 5:23, esse textozinho é interessante, né? Foi dada aqui uma sugestão, vamos... 1 de Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Excelente texto, meu Deus.
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, né? Paz e graça caminham juntos. Então, o Deus de paz, né? Dentro da paz, essa palavra no grego é eirene, né? É o que traz harmonia, que traz estabilidade. Quem traz harmonia, quem traz estabilidade para a nossa vida? É Cristo através da sua graça. Então, anote isso aí, que a graça de Deus ela está revestida da paz, e a paz está revestida da própria graça de Deus. Mas vamos lá. Aí nós temos também a letra E, o particípio perfeito, um clássico exemplo, Mateus 16, 19. Será desligado nos céus. Muito bem. Número 5 e número 6, isso aqui é tremendo, preste muita atenção. O exegeta, quem é o exegeta? Eu e você que estamos lutando para entender e aprender o significado do texto bíblico, ok? O exegeta deve ser um atento observador do texto bíblico. Eu vou bater bem pesado nessa tecla. Se eu e você, ao lermos um texto bíblico, não colocarmos redobrada atenção, vamos ter gravíssimos problemas, não apenas de compreensão, de entendimento, mas de interpretação. Pastor, não estou entendendo patavinas, bulufas. A importância de um dicionário bíblico, a importância de um comentário bíblico. Eu não quero ser enjoado, mas eu motivo vocês lançarem mão de um dicionário. Eu já deixei a vocês aí 2 dicionários em PDF grátis. Se quiserem comprar de forma papel, façam. Procurem ter boas Bíblias com comentários bíblicos. Se vocês quiserem, eu posso sugerir. Tá? Os comentários, eles abrem a nossa mente. Entendemos que os comentários são redigidos por seres humanos falíveis, como eu e você, e podem também cometer erros, né? Tem várias Bíblias de estudo que têm erros nos seus comentários. Vou dar um exemplo, não é uma crítica, mas para vocês terem uma ideia que também nos comentários existem falhas, né? Até mesmo teológicas. A Bíblia Pentecostal de Estudo. Alguém conhece essa Bíblia? Já ouviu falar? Não estou falando para denegrir essa Bíblia. Entenda bem o que eu vou dizer. Se você tem essa Bíblia, se já tem forma de tê-la ou de ter acesso a ela, dê uma olhadinha no capítulo. Aquela do pastor que fala assim, Bíblia do pregador pentecostal de Não, estudo. não, ela se chama Bíblia Pentecostal de Estudo. Ela é da CPAD, Edições CPAD, Bíblia Pentecostal de Estudo. No capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no rodapé, na nota de comentários, tem uma declaração super estranha. Quem tem essa Bíblia pode dar uma olhadinha lá. Eu vou dizer o que está escrito lá. Resumido, falam de 3, 4 versículos de 1 de Coríntios, capítulo 7, e quem comenta ali dá aprovação ao divórcio. Yep. É bem curioso. Se você lê com atenção o comentarista desses textos que estão em 1 de Coríntios, capítulo 7, ele dá o pleno consentimento ao divórcio, independente da situação. Yep. Você lê aquilo ali e se assusta um pouco. Mas como é que pode? A Bíblia Shed. Se você já ouviu falar dessa Bíblia Shed, de um pastor batista muito renomado, já falecido, pastor Russell Shedd, tá? Lá no primeiro capítulo, perdão, 1 Samuel, capítulo 28. Tá? E outras Bíblias, não são apenas a Bíblia Shedd, mas outras, você vai ver um comentário também estranho. O que diz 1 de Samuel, capítulo 28? Aquele espírito que a feiticeira de Endor invocou, algumas Bíblias de estudo lá nos seus comentários afirmam que definitivamente foi o espírito de Samuel.
E isso é absurdo, porque como o próprio Deus daria permissão a uma feiticeira para trazer a vida, ou para trazer a terra, ou trazer a existência, ou para invocar o espírito de um salvo remido por ele, que foi o profeta Samuel. Entende? Então temos que ter muito cuidado com comentários. São muito bonitos, são muito apropriados. Mas é o que diz a Escritura Sagrada, né? Examinai tudo, mas retende o que é bom. Mas esse é o problema. Quantos de nós temos critério, temos a peneira para reter o que é bom? Quer ver uma coisa que ela é boa e é ruim ao mesmo tempo? Bacalhau. Todo mundo gosta de bacalhau. Eu sou perdidamente doente por bacalhau. Só que o bacalhau tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Qual é a coisa boa? É excelente, tem um bom sabor. Se é feito assado, cozido, ele é uma coisa que enlouquece. Mas qual a coisa ruim do bacalhau? Se você come ele com excesso de sal. Ele não é ruim com excesso de sal, ele é prejudicial até a própria pressão arterial. E as espinhas? Sem falar, alguém já tentou comer bacalhau com espinha? É horrível, é quase que intragável, insuportável. Assim mesmo na questão da palavra de Deus e dos comentários. Tem comentários que você tem que ter uma peneira para fazer, mas para ter uma peneira você tem que aprender a ter critério. E quantos hoje têm critério? Vamos a esses textos aqui, olha. Esses textos aqui vão exigir de nós critério. Primeiro livro de Reis, capítulo 6. Gente, isso aqui vai mexer. Vai mexer com a cabeça. Só essa parte aqui a gente vai gastar quase 25 minutos para desenvolver. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, verso 20 e 22. Primeiro livro de Reis. Agora vai dar um nozinho na cabeça bonito. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, verso 20 e 22. Eu vou ler duas vezes. Vamos redobrar nossa atenção aqui. Isso aqui é impressionante. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E o cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. Verso 22. Assim toda a casa cobriu de ouro até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. Vou repetir de novo o verso 20 e o verso 22. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E o cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. Verso 22. Assim toda a casa cobriu de ouro até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. Vamos interpretar algumas expressões aqui importantes. Côvados. Alguns de vocês sabem a medida, ou lembram-se da medida que corresponderia hoje no nosso sistema de medidas o valor do côvado? Conseguem se lembrar? Não? Presta atenção. Um côvado é isso aqui, ó. É a distância do meu dedo médio, ó, o dedo médio, até a ponta do meu cotovelo. Isso é um côvado, tá? Toque aqui no seu dedo e vai até o seu cotovelo. É um côvado. No livro do profeta Ezequiel, um côvado tinha 45 centímetros, mas no restante de toda a Bíblia, 30 centímetros. Talvez no final da sua Bíblia de estudo tenha uma tabelinha de pesos e medidas. Eu quero acreditar que você deve ter uma Bíblia de estudo aí com você. Tá? Então vai lá no finalzinho e procura uma tabelinha de pesos e medidas. Aí você vai encontrar o valor do côvado, tá? Que ele é variável. No livro do profeta Ezequiel, ele tem 45 centímetros de comprimento. Já no restante da Bíblia, a base seriam 30 centímetros. Isso é importante a gente ter em consideração. Outra pergunta.
Dentro desses 2 versículos aparece um elemento comum. Preste atenção, você tem que ler o texto, e esse elemento comum, essa particularidade, ele é repetida, tanto no verso 20 como no verso 22. Qual seria esse elemento que aparece nos 2 versículos? Você vai identificar com uma palavra. Se você observar o texto, se você não observar, você não vai descobrir. Entre o verso 20 e o verso 22, tem um elemento que ele se repete, ele é mencionado, tanto no verso 20 como no verso 22. É muito fácil, é só você ler que você vai descobrir. A menos que você não esteja entendendo o que está lendo. Se você não está lendo, entendendo o que você está lendo, você não está observando. Aí tem, repito, um elemento. Ele aparece no verso 20 e aparece no verso 22. É o altar, pastor? Altar, perfeito. Altar. Anote aí. É o elemento que aparece tanto no verso 20 como no verso 22. Agora, presta atenção aqui na apostila. Isso aqui é fantástico, olha só. Havia um altar, chamado altar do incenso, que pertencia ao lugar santíssimo, mas do templo. Do templo. E aqui, esse texto, presta atenção, se quiser anotar em algum lugar da apostila ou do seu caderninho de notas. Esse texto de 1 de Reis, capítulo 6, que nós estamos lendo, está falando do templo de Salomão. Templo de Salomão. Mas que se situava no lugar santo do referido templo e antes no tabernáculo. Como é que é? O altar do incenso, para você entender melhor, ele era parte do lugar santo na época do tabernáculo, que era o templo portátil que se movia no deserto. Lembram-se do tabernáculo? Quantos de vocês se lembram? Então, o altar do incenso, ele estava lá, no lugar santo. E só no lugar santíssimo estava o quê? A Arca da Aliança, a Arca do Pacto. Mas no Templo de Salomão muda a configuração. Eu nunca li isso. Presta atenção, como é importante a gente ler e observar isso. No Templo de Salomão, então, o altar do incenso, ele sai do lugar santo e cai dentro do lugar santíssimo. Então, no templo, o lugar santíssimo é ocupado por 2 móveis, pela Arca da Aliança e pelo altar do incenso. Então o altar do incenso ele é movido, compreenderam? Ele sai do lugar santo e no templo ele passa a ser parte integrante do lugar santíssimo. Nunca ninguém observou isso no texto? Nunca. Anote isso aí é importante, gente. Como é importante, meu Deus! Uau! E isso dá um nó na cabeça de muita gente que pensa que tudo é a mesma coisa. Nem um caminhão cheio de chineses, coreanos e japoneses é a mesma coisa. Só porque tem o olhinho puxado? Não, 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 não. Vocês estão... Quantos estão entendendo, gente, que isso é necessário observar? Quando nós lemos os textos e observamos os detalhes, aí começamos a entender. Agora eu estou entendendo o que eu estou lendo. Mas se eu não observo esses detalhes, eu vou ter muita dificuldade. Zacarias, capítulo 14, versos 9 e 10. Outro detalhezinho interessante. Vamos lá. Livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias. Pastor, minha cabeça está dando um piripaque. Não vai dar piripaque não, gente. Estou vivo até hoje. A tua também vai dar bonita como a minha. E a minha está mais fraca do que a sua, pode acreditar. Está cansadinha. Ei. Aqui dentro já estou usando há quanto tempo? 60 anos. 61 anos. Desde os meus 2 anos de idade, que eu aprendi a ler e escrever, eu estou usando. Então, os meus fusíveis estão para estourar a qualquer momento, né? Depois de 63 anos de vida. Mas vamos lá. Zacarias, capítulo 14,
versos 9 e 10. Todos abriram? Vou aguardar que você abra esse texto de Zacarias, todos, perfeito. Vamos lá, 14 e 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia será um Senhor e um será o seu nome. Verso 10. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Mesma coisa, gente, mesma coisa. Qual é o elemento comum aos dois versículos? Tem aí uma frase, uma palavra que se repete ou se repetem dentro dos dois versículos. Vamos lá. Rei. Não, lê de novo. No verso 9, no verso 10, Zacarias capítulo 14, tem uma frase, tem uma estrutura frasal, tem uma palavra que se repete, tanto no 9 como no 10. Tem que observar a leitura. Se você não está observando o que lê, complica. Aqui que eu vi aqui, pastor, é toda a terra. Toda a terra. A apostila está dizendo, gente, ó, mais fácil impossível, tem que dar um empurrãozinho. Toda a terra. A minha pergunta, toda a terra no verso 9 é a mesma coisa de toda a terra no verso 10? É o mesmo significado? Ou não? Ou tem um significado diferente no verso 9 e outro no verso 10? Vamos lá. Vamos explicar, então? Vamos tentar explicar? Qual o significado, então? Se tem significados diferentes, qual o significado de toda a terra no verso 9 e o significado de toda a terra no verso 10? Vamos lá. Pastor, eu creio que é o mesmo significado. Baseado em quê? Vamos lá, o irmão tem que explicar agora. Se é o mesmo significado, então explique o significado que o irmão entende que é válido para os dois. Ok. Você está referindo aqui toda a terra e tem o mesmo significado, eu creio que é o 1000 anos de paz que vai ter aqui na terra, quando Jesus Cristo vier reinar aqui, não? Ok, faz sentido, mas o irmão diz que se aplica aos dois versículos ou somente a um deles? Correto, essa sua visão está bem apropriada. Agora, eu quero que o irmão tenha certeza que esta aplicação ela é válida para os dois versículos ou somente para um deles? A sua interpretação está corretíssima, me entende? Procure me entender. Agora, eu quero que o irmão tenha certeza se a aplicação é válida para os dois versículos ou somente para um. Eu creio que é os dois. Para os dois, perfeito. Irmão Fábio. O Fábio está hipnotizado, porque ele está processando a informação. Vamos lá. O que o irmão diz? Concorda com o irmão Kleber? Sobre toda a terra, no verso 9, naquele dia será o Senhor e um será o seu nome. Sobre toda a terra, do modo geral, o mundo inteiro, né? E cá Ok. embaixo eu estou falando só de uma região. Agora o irmão Fábio. Vamos lá, gente. Aí vamos ter que interpretar o contexto. Vamos ler de novo o versículo 9, gente? Não é que eu quero impor a minha visão. Nós temos que ver o que o texto está nos dizendo. E o Senhor será rei. Olha só. E o Senhor será rei. O que é rei? Tem um comando, tem um governo. Sobre aonde? Toda a terra. Aí está falando do planeta Terra. É só você associar rei ao local. E aqui está falando
toda a terra. Não está dizendo a terra de Efraim, não está dizendo a terra de Gileade, não está dizendo a terra de Jerusalém. Vamos trabalhar com esses macetes. Quando eu leio uma frase que está ligada a rei, eu tenho que descobrir, é rei de um só lugar ou é rei de tudo? Porque rei tem comando. Sobre aonde? Em um só lugar ou em todos os lugares ao mesmo tempo? Então, aqui descobrimos que esta toda a Terra se refere ao planeta Terra como um todo. E aí, nisso, o irmão Kleber acertando a mosca. Ele está falando do governo de Jesus no milênio. Só que ele não pescou o contexto do versículo 10. O que diz o verso 10? Toda a terra em redor se tornarão planície. Aí dá uma vírgula. Desde Geba até Rimon. Então aqui eu já estou entrando com uma geografia, com uma localidade. Ao sul de Jerusalém, ela será ensalçada. Percebam que daí por diante é uma descrição de localidades. Então a expressão toda a terra do verso 10, ela é local. Porque ela está dando o quê? Uma descrição específica de lugares geograficamente falando. Estão me entendendo, sim ou não? É importante para a gente dar a correta interpretação. No verso 9, eu não tenho uma descrição geográfica específica. Estão me entendendo? Então, está usando toda a Terra, planeta. Mas já no versículo 10, toda a Terra ao redor, aí vírgula, aí vai dar o quê? As descrições. Aonde nessa toda a Terra? Geba, Rimon, Jerusalém, Porta de Benjamim, e aí vai. Como isso é importante. Pastor, mas como é difícil, porque nós não somos treinados a observar o texto quando lemos. Simples. E isso, pelo menos nos anos, acredite, isso não estou falando porque eu seja melhor do que ninguém, nos anos 60, 70 e 80, isso se ensinava demais nas escolas dominicais no Brasil. Pensa numa coisa que era obrigatoriedade dos professores de escola dominical. Eles ensinavam isso nos anos 60, 70 e 80, ao aluno observar a leitura do texto. Vamos lá. Aqui o negócio que é bonito. Ezequiel capítulo 28. Existem dois personagens diferentes neste capítulo. Do verso 1 ao verso 10, não vamos ler porque o tempo já está curtinho e eu não quero passar de 10 e 10. Estourando, a gente fecha 10 e 10 com oração. O príncipe de Tiro e o rei de Tiro. Aí é um código. Príncipe, na Bíblia, fala de humanidade. Rei fala de um ser sobrenatural. Tiro fala de um grande inimigo da nação de Israel. Então, do verso 1 ao verso 10, quando dá a narrativa do príncipe de Tiro, está se referindo a um príncipe humano. Mas do versículo 12 fala rei. Então, aqui nós estamos aprendendo a distinguir que se trata de um ser sobrenatural. Mas, em se tratando de Tiro, veja, esse é um código, né? Esse é um código lindo. De um grande inimigo de Israel, então, você pega rei, divindade, ou ser sobrenatural. Tiro, inimigo de Israel. Ou inimigo, no sentido geral. Quem é esse inimigo geral? Que não apenas ele é de Israel, mas ele é de todos nós, servos de Deus. Quem é esse inimigo? Satanás. Satanás. Então, está aí. Então, rei de Tiro é uma simbologia à pessoa de Satanás. Uau, como é difícil! Aí eu concordo com você. Esses são os códigos que a exegese nos ensina a identificarmos. Claro, a pessoa, a primeira vez que está lendo isso, não vai quebrar a cabeça, não vai descobrir nunca. Mas no momento que a gente começa a entender como funcionam estes códigos, a gente vai começar a dar a interpretação.
E agora vem outros textos que aqui que é fantástico. Olha só, Gálatas 4:10. Abra lá comigo, em Gálatas capítulo 4, verso 10. Gálatas capítulo 4, versículo 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. O apóstolo aqui não está dando uma ordem, ele está censurando. Presta atenção, isso aqui agora é gramática. E nós temos esse problema na gramática da língua portuguesa. Vocês estão vendo aí? Guardais. Está vendo aí? IS. Na sua Bíblia está guardais? Sim ou não? IS. Anote aí. Todo verbo na língua portuguesa com final IS está ligado o quê? A segunda pessoa do plural. Vós. Concorda comigo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Anotaram? Então, o guardar está ligado a qual é a pessoa? Vós. Guardais. Quando eu digo guardais e eu digo guardai, há uma diferença. Ai, 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 a gramática é gramática. Guardai. Sem o S é imperativo. Já ouviram falar desse tempo da língua portuguesa? É o tempo imperativo. O que é o imperativo na língua portuguesa? É uma ordem. Então aqui eu já matei a charada. Não é uma ordem, é uma censura. Guardai. Se fosse uma ordem, teria que estar guardai. Anotaram? Se fosse uma ordem, seria guardai. Nunca guardais. Uau! E o grego diz isso bem clarinho. João 5,39, mesma coisa. Mesma coisa. Vamos lá em João 5,39. Todo mundo diz que é uma ordem. Não. Ai, papai, eu estou ficando agora preocupado, pastor. Eu estou lendo em outra Bíblia. Não, é porque muitos de nós lemos sem observar o texto. Ó, na minha Bíblia diz, na sua também diz. Tem que dizer, se não dizer, tem um negócio errado aí, ó. Examinai as Escrituras. É o que está escrito? Examinai. É isso que diz? Fábio, olha, irmão Fábio, o texto. Eu vou repetir de novo, presta atenção, ouçam-me. É o que está escrito aí, ó. Examinai as Escrituras. É o que diz aí o texto? Olha lá, irmão Cléber está ligado. Não sei se a irmã Kelly está voando em cima do texto. Com S no final, examinais. Examinais. É o mesmíssimo caso de Gálatas. Anotem aí. Isso não é uma ordem. Jesus aqui está mostrando a incoerência dos judeus. Se fosse uma ordem, seria examinai. Entenderam? Sem o S, que aí não é um imperativo. Isso é uma incoerência. Então, tem pastores que ensinam. Olha a ordem de Jesus aqui. Examinai. Não é ordem. Aqui Jesus está mostrando que a incoerência, a falta de sabedoria, a falta de prudência dos fariseus. Eu descubro isso quando eu leio os versos 38, 37, 36, 35. Os versos anteriores vão me dar apoio para dar essa interpretação. Ok? Êxodo capítulo 16, versículo 1, em Números 13 e 21. Já são 10 e 1, só quero deixar só isso aqui, ó. Êxodo 16, 1, em Números 13 e 21. Êxodo 16, 1 fala o deserto de Sim. Ó, Sim, como fosse em língua portuguesa. S-I-M. Deserto de Sim. E o outro é o deserto de Zin, com Z. A pronúncia é Z. Mas deixa eu perguntar a vocês. Na língua portuguesa, existem palavras que escrevemos com a letra S, correto? Concorda comigo? Mas se pronunciam como Z. Alguém se lembra de uma palavrinha muito fácil?
Na língua portuguesa, escrito com a letra S, mas a pronúncia é de Z. Quem se lembra? Nome de pessoa, Susana. Agora a irmã Kelly vai falar. Casa. Casa, Susana. Ainda que Susana tem duas versões, não sei se você já viu, né? Tem Susana com S e com Susana Z. com Z. Mas a com S não se pronuncia Susana. No espanhol, sim, Susana, com S. Mas a palavra casa não se pronuncia... Casamento. Casamento, excelente. Tá? Uhum. Não é como em espanhol, casamento. No espanhol, Coisa. coisa, perfeito, É muita excelente. coisa. Temos muitas palavras, tá? É importante entender isso, que no português nem sempre o som, a escrita da palavra vai corresponder ao som da palavra. Agora, no espanhol, interessante, né? Casa, casamento, taça. Então, tudo obedece ao que se lê. No hebraico é a mesmíssima coisa. Quando nós lemos no hebraico deserto de sim, que é sim a forma como nós pronunciamos em português. No hebraico está shin, shin. Interessante, né? Shin, traduzido para o português, sim. Aí tem o deserto de zin, que no hebraico é tzin, tzin, porque usa-se a letra tsadê. Então é muito importante nós distinguirmos esta grafia, porque se trata de coisas diferentes. Olha essa aqui, ó, Isaías 42, 1, 19. Vamos ler esses dois textos? Isso aqui é importante, a gente já vai fechar em 5 minutos. Uau! Não fique assustado, não, minha irmã, meu irmão. Não fique assustado, porque esta é a maravilhosa palavra que o nosso Deus tem e porque nós não estamos acostumados a observar a leitura do texto. Sim, Isaías 42, 1. Isaías 42, 1. Vou esperar com que vocês abram. E aqui tem dicas para você descobrir o significado. Gente, se você não observar essas dicas, eu vou me demitir agora. Sério, me demito. A minha dificuldade aqui na Bíblia é porque ela é nova, aí as folhas estão coladas. Mas daqui a pouquinho, irmã, ela vai ficar tão gastadinha que os Essa seus que eu dedos... comprei para me levar para a igreja, a minha Bíblia de estudo, eu tenho uma maior. Uma maior, perfeito. Eu tudo, né? Aí essa que eu estou com dificuldade, que ela está É um pouco normal. Então, ela trabalha também com a sua Bíblia de estudo, porque ela já está mais gastadinha e também a irmã conhece melhor. Geralmente, a Bíblia de estudo é assim, ela está mais gasta e ela é mais conhecida. Isaías 42, 1. Preste atenção aqui, ó. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma, pois o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Esse é o versículo 1. Olha o que diz o 19. Olha o que diz o 19. Quem é cego, senão meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como galardoado e cego como servo do Senhor? O primeiro servo do Senhor é Cristo. E por que é Cristo? Olha o que o texto diz. Ó, eis aqui o meu servo. S maiúsculo. A sua Bíblia está escrito ali com S maiúsculo? Servo. Sim ou não? Dê uma olhada. Sim. Então, a gente já descobre que não é um servo comum. Então, o S maiúsculo já está nos chamando a atenção o quê? Para divindade. Olha, anote isso aí. Letras maiúsculas em uma palavra podem estar indicando o quê? Divindade, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí depois vem, a quem sustenho o meu quê? O meu quê? O meu? Servo. Não, depois do servo tem uma outra palavra. O meu? Eleito. Eleito. Como é que está o eleito aí? Letra maiúscula ou minúscula? Engraçado que a outra Bíblia que eu uso tem isso aí. Quando vai falar do Espírito, que é o Espírito Santo, tudo tem letra maiúscula. Essa Bíblia que eu estou aqui, o servo está com letra minúscula, eleito com letra minúscula, mas está o eis aqui. Os dois com letras todas grandes. Aí temos um probleminha de pressão de tradução.
Ok, o eleito na minha Bíblia está com E maiúsculo, para facilitar você entender que se trata de alguém O meu divino. também tá. Isso. Aí depois vem, e pus o meu espírito, E maiúsculo, se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Então, no E versículo... o meu tá maiúsculo. Então, no versículo 1, não temos dúvida. Esse servo do Senhor é a pessoa de Jesus Cristo. Já no versículo 19, se trata de quem? Da nação de Israel, né? Porque está falando de cego, de teimoso, de qualidades que jamais poderiam ser aplicadas à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quantos de vocês entenderam essa parte? Vamos fechar agora aqui? Olha só. Número 6. O texto em geral. O texto é o fluxo normal da comunicação escrita. É a contextura da comunicação escrita. O texto provém do latim textus, que quer dizer tecido ou tela, ou seja, o tecido do discurso. No texto bíblico, temos duas coisas principais: as palavras isoladas e a mensagem. Na próxima aula, então, nós vamos desenvolver bem isto, né? O que são as palavras isoladas e o que vem a ser a mensagem. Eu não sei, eu acredito que eu já dei, né, para vocês os exercícios que vêm a seguir, correto? Da página 17, da página 18, da página 19 e da página 27, 28, 29 e 30. Já dei esses exercícios ou não? Já dei, perfeito. Se eu já dei, o que eu vou fazer então? Para não roubar o tempo da aula, vocês estão percebendo que o tempo desta matéria em aula é altamente precioso. Não que eu não queira corrigir os exercícios, mas vocês já observaram que a gente toma de 10 até 15 minutos ou mais na correção dos exercícios. Então, o que nós vamos fazer? A mesma coisa. Vou postar as respostas entre hoje, amanhã e sábado, aí vocês conferem pelo que vocês fizeram, tá? Para a gente ter o tempo suficiente para desenvolver a temática da próxima aula, porque se a gente tomar na próxima aula tempo para corrigir, meu Deus, esse tempo vai ser insuficiente, porque a próxima aula nós temos que bater bastante bem com respeito à questão das palavras isoladas, a locução do texto, a mensagem do texto, os gêneros literários da Bíblia e as figuras de linguagem. Isso aqui vai ser lindo, gente. O que são a linguagem prosaica, figurada, o que é uma alegoria na Bíblia, o que é uma antítese, uma metáfora, um enigma, uma fábula, uma parábola, uma ironia, uma metonímia. Pastor, a Bíblia é rica demais, 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 demais. Eu costumo dizer, você passa a vida inteira lendo a Bíblia e chega à conclusão que você aprende apenas o quê? 1%, ou 5%, ou 0,5%. Entende? Eu já estou lendo a Bíblia há 52 anos e cheguei à conclusão, meu Deus, quanto eu ainda tenho que aprender. Alguém falou, pastor, não me desanima. Não, se eu tenho 52 anos e tenho ainda que aprender, que sobra para mim? Igualzinho que sobra para você. Nós estamos empatados, não tem diferença, não. Talvez eu esteja só meio centímetro, à frente de vocês. Uma observação, mesmo quando a gente está lendo a Bíblia, você pode mesmo não entender nada, mas a sua vida está sendo mudada. Só de você abrir, começa a ler, não estou entendendo nada, mas a sua vida começa a mudar. Aí vem em cumprimento o que Jesus falou, né? Que Jesus falou lá em João, capítulo 15. Vós estáis limpos pela minha palavra que tenho vos falado. Isso é um milagre. Quantos de nós nos sentimos limpos, transformados por uma palavra que, na maioria das vezes, não entendemos assim, de imediato? Tem que ser a palavra de Deus. Não tem... Já aconteceu comigo, eu estar lendo textos, e eu ler, e eu li o texto, eu vi a história, mas aquilo não deu assim aquela edificação assim para me sentir uma espiritualidade assim coisa. Aí eu leio ali para me estar lendo a Bíblia.
Aí eu pulo, vou lá num salmo, ou num provérbio, ou numa carta de Paulo, no Evangelho, que é mais fácil assim de entender os textos, e leio, que eu amo muito ler as cartas de Paulo, então eu leio muito as cartas de Paulo. Aí eu leio Judas, a carta de Judas eu já li ela não sei quantas vezes. Aqui é um capítulo só assim. Ou Meu seja, o Deus, irmão que judiou, profundidade! o irmão Aí tem eu tenho judiado com aquela. Judas. Hã? O irmão tem judiado com Judas. Tenho. Continua judiando Judas, ele merece. Meu Deus do céu. Eu Não aquele Judas da Bíblia. Não, não, o outro Judas, né? O Ah, Judas o outro Tadeu, o Judas merece. Tadeu, né? Que é o autor da carta a Judas. Mas o que Isso. irmã Kelly está falando, que o irmão Fábio está falando, é uma realidade que todos nós, volta e meia, vivemos. Ou vocês pensam que. estava esses dias, eu e duas amigas, a gente fazendo um propósito às 3 horas da manhã do Jeremias. Menino, mas eu chorava, pastor, eu chorava de soluçar. Não entendo, mas eu chorava. É porque era como se fosse a igreja de hoje em dia. Eu vi ali a igreja nos dias de hoje, eu chorava muito. Meu marido saía assim, tipo assim, nem perguntava nada, porque eu chorava de soluço. É o poder da palavra. Uhum. E eu confesso a vocês, já concluindo a nossa aula, não querendo fazê-la mais extensa, é o que tem me gratificado ao longo dos últimos 50, 52 anos, ou 53 que eu estou caminhando, ou tentando caminhar com Jesus. Isso me gratifica muito, porque ainda que eu não possa entender tudo que está escrito aqui dentro, eu sei uma coisa: quando eu leio e ouço essa palavra, ela me transforma, ela me abala, ela me confronta, e ela vai começar uma transformação sobrenatural. Daí a necessidade de todos os dias, e você sabe disso, que eu vou dizer, é uma batalha tremenda quando você para tudo, se separa para ler a Bíblia. Não sei se você passa com essa experiência. Eu tenho essa experiência diária. Quando eu paro, me fecho aqui dentro do meu escritório por quase 4 horas a 5, só para ler. Só para ler, porque eu preciso ler para depois preparar as matérias, para depois preparar as apostilas, para depois preparar a aula. Eu gasto de 4 a 5 horas por dia. Você não entende. Você não pode imaginar a batalha que eu tenho aqui dentro desse cantinho, aqui desse metro quadrado que me encontro, por causa do quê? Pelo fato que eu só estou lendo. E quando eu começo a estudar, a batalha aumenta mais ainda. Mas o que me gratifica, posso não estar entendendo nada naquele exato momento, mas o Espírito Santo está trabalhando, trabalhando, trabalhando. E eu quero motivar você, mesmo que você não esteja entendendo assim, de imediato, mesmo que essa matéria está sendo dando um nó cego na sua cabeça, tá? Mas entenda isso. Se trata da palavra de Deus que transforma e que vai continuar nos transformando para transformarmos a vida de outros. Amém? Você acha que não está entendendo, mas na hora que vê uma situação ali que você está falando com a pessoa, rapidinho a palavra vem na sua mente, você É fala. desse Desse jeito. jeito. Deus nos permite. A palavra rema que vira a palavra logos, né? Yes, é desse jeito. Oh, irmã Kelly, já tá. Irmã Kelly tá no azeite. Eu já sabia que no final o azeite ia ser derramado. Gente, Deus falou conosco através da sua palavra nesta noite. Deus falou comigo, falou muito forte. O irmão Fábio vai estar nos despedindo em oração. Meus sinceros agradecimentos pelo irmão Cléber, grande esforço, né? Estamos aqui batalhando juntos e nós vamos continuar juntos, né? Hoje o IN está fora do circuito, porque está enfermo, lembremos-nos dele, né, para que o Senhor possa recuperá-lo, né, o mais rápido possível. Queremos ver ele forte, bonito, sorridente, para a alegria nossa e a alegria da esposa dele, irmã Vanessa, né? Tivemos a alegria de conhecê-los pessoalmente ali. Eu ainda esse ano, se Deus assim me permitir, quero conhecer o irmão Kleber pessoalmente, dar um abraço do irmão Kleber, né? E eu estou planejando dar uma passada bem rápida de só um dia em New Jersey, e numa dessa aí a gente, quem sabe, passamos ali e cumprimentamos a irmã Kelly, né? Não sei como, porque vou passar lá muito rapidamente, né? Eu tenho planejado para novembro ou dezembro, passar ali por Newark e Elizabeth, mas vamos ver, se tivermos a parte de Deus o privilégio de conhecer a irmã Kelly, né? Uma pena que ela não vai poder ser minha professora de autoescola.
porque eu teria que me mudar para New Jersey Jesus. para ela me ajudar a aprender a dirigir do lado direito. Mas amém. Irmão Fábio, então, nos despedindo com uma palavra de oração. Muito obrigado, Deus os abençoe. Na próxima aula estaremos aqui agarradinhos na penúltima aula desta matéria de hermenêutica e exegese. Irmão Fábio, nos agradecendo em oração. Soberano Deus e eterno Pai, Deus maravilhoso e santo, nós Aleluia. louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome. A ti, Senhor, queremos te render toda a honra, toda a glória, Graças todo te o louvor damos, e Pai. adoração. Graças te damos, Pai. Deus, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queremos te agradecer nesta noite, Senhor, por esta aula maravilhosa. Deus, como já foi falado pelo pastor, é tão difícil, é um desafio muito grande, muitas Aleluia. barreiras se Glória a levantam, Deus. muitas questões, o cansaço físico, e é por isso que muitas pessoas têm desistido, mas nós Ó estamos Deus. aqui, eu quero te pedir nesta noite, Em nome de que a Jesus. tua graça, Senhor, venha ser sobre nós, sobre a vida do irmão Kleber, da irmã Kelly, da minha vida, do pastor Luiz, e daqueles também, Senhor, que não puderam estar. Eu quero te pedir especial Ó pela vida Deus. do Íncio agora, Em que o Senhor nome de possa Jesus. alcançá-lo, Pai, Restaura a saúde trazendo do para índice. ele, Senhor, a cura Restaura a física, saúde. ó Pai, em Restaura nome em de nome de Jesus. Jesus. Que ele possa, Senhor, nesta hora, estar sentindo o alívio, Senhor, da Em febre, que ele nome de possa sentir o Jesus. refrigério do Senhor. Em Em nome de Jesus. Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se esqueça, não nos esqueçamos do nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu e eu diminua. diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, honra, a a glória glória. e o poder. Muito obrigado, boa noite, bom descanso para vocês, um ótimo final de semana. Próxima quinta, dia 22, estaremos aqui, se Deus quiser, com a bênção do nosso Deus. Muito obrigado a vocês, a paz Amém. do Senhor Deus Jesus. abençoe Bom a descanso a todos. todos. Muito obrigado. Amém.